vendo? Na indústria usa um moinho grande, eles usam um pequenininho, moedor de cereais. Ele não trabalhou com um adjunto, foi direto para a mosturação. O que ele fez? Colocou tudo lá e controlou o tempo e a temperatura. Como é que ele controlou o tempo e a temperatura? Ligando e desligando o fogo. É por isso que estava aquele Subida e descida, enchia. Depois ele filtrou, tá vendo? Ó, na indústria, a gente usa equipamentos do tamanho dessa sala aqui. Ele usou uma bazuca e um fundo falso. Depois o que ele fez? Ferveu o mosto. Tá vendo? No que ele ferveu o mosto, ele adicionou o lúpulo aqui, ó. Depois ele decantou e resfriou e aerou. Como é que ele fez o resfriamento? Ela colocou aquela serpentina de cobre que passava água fria lá dentro. Como é que ele aerou? Chacoalhou. E daqui foi para onde? Para a adega de fermentação dele. Certo? Aqui é interessante, ó. Na mosturação, eu tenho a moagem dos grãos, infusão em água. E eu tenho a atuação enzimática. E aqui, ó, eu tenho a temperatura versus onde tem as atuações enzimáticas. Lembrando que aqui na faixa de 80 graus, eu já mato as minhas enzimas. E tem uma hora que você quer matar elas mesmo. Porque depois, se você deixar enzima no mosto, o que vai acontecer? Elas vão ficar lá para frente atrapalhando o seu processo. Então tem um momento que você vai lá e mata elas. Certo? Olha aquela hora que ele fez a fervura em excesso. Não, ele fez antes, quando ele deixou chegar a 78 graus. Inativação enzimática. E o que acontece se a enzima permanecer lá? Para cervejeiro caseiro, nada. Mas para a indústria, em alguns casos, fica muito tempo na mostura, porque tem tipo uma fila para andar. Então, se atrasar lá na indústria, dá problema. Pode ficar 3, 4 horas lá. Se tiver enzima, dá alteração no gosto da cerveja. Se você fizer a inativação das enzimas, pode ficar por 4 horas lá na fila. Porque às vezes você tem um processo que atrasa, aí você inativa ela para você deixar. O cervejeiro caseiro um pouco importa. Tem um teste simples que ele não fez, que se chama o teste de iodo, certo? Tem muita gente que faz esse teste de iodo no açaí, sabiam? Vai na feira comprar açaí, coloca um pouquinho de açaí no canto e pinga iodo em cima. Se o açaí ficar pretão, significa que o camarada colocou maisena lá para fazer o açaí ficar mais doce, certo? E a mesma coisa que faz. No final da mostura, se eu pingar iodo, em vez de ficar preto, ele ficar tipo vermelho tijolo. A própria cor do iodo. Isso significa que não tem amido. Significa que eu fiz meu trabalho direito. Certo? Aqui tem um exemplo de uma rampa trabalhando com temperatura e tempo. Certo? Eu estou trabalhando com corpo e álcool. Quanto mais tempo ficar na mostura, mais álcool vai formar e menos corpo. Certo? Então, cobertor curto. Porque eu quero que minha cerveja por álcool. Vocês viram aquela hora que ele começou a fazer filtração? Que ele chamou de recirculação? Então, o que acontece? Quando ele abriu a primeira vez, saiu muita sujeira. Quem toma tereré aqui, chimarrão? Vocês tomam? Então, geralmente, o que o cara faz? O cara pega o copo, coloca o tereré, chacoalha para os grosseiros ficar na frente, né? E depois põe água. E quem faz um chimarrão bem feito, pode beber aquela tarde toda que não entope. Agora, o miserável, quando faz a primeira vez, entope na tristeza. Então, a mesma coisa que ele está fazendo. Ele está fazendo uma cama de filtração. Então, ele tirou embaixo, jogou em cima, tirou embaixo, jogou em cima, até ficar limpinho. Aí depois ele começou a filtrar. Só que mesmo ele filtrando tudo, a casca ainda tem muito açúcar. Todo mundo concorda comigo? Aí o que ele faz? Ele joga água limpa em cima. Aí ele vai tirando aquele açúcar residual até tudo. Então a separação dos sólidos não são utilizados. Principalmente celulose. Isso que fica
fica no fundo da panela lá, vai para onde? É o primeiro resíduo que a gente teve na cerveja até agora, viu? Isso aqui vai para a ração animal. Então vende, o gado come e fica feliz. Não fica bêbado. Tina filtro, tá vendo não? Eu tenho uma tina de filtração do tipo Lauter e uma tina de filtração do tipo filtro prensa. Cada qual com suas características específicas. Viu? Que ele está seguindo todas as etapas que ele fez. Fervura. Adição de lúpulo. O que eu quero? Isomerização dos alfa-ácidos. Eu quero hidrolisar as proteínas. Ou seja, elas vão coagular. E ela tem que durar no mínimo de 60 a 90 minutos. Porque você não consegue coagular as proteínas em menos tempo. Eu já consegui fazer em até 45 minutos, tá? Mas aí você está muito no limite. Isso é quando ele está com a peneirinha? Fervendo, Passando a peneirinha em cima ali? Não, ele está tirando só parte. Pessoal, a fervura para mim tem 5. Vou até coçar a cabeça aqui, se tem na prova. 5 funções. A primeira é isomerização dos lúpulos. A segunda é hidrólise da proteína. A terceira, o que é? Intensificar o odor e sabor da minha cerveja. A quarta é a formação de cor e eliminação de compostos indesejáveis. Já no caso das enzimas, Não, as enzimas já foram. São outros odores que você não quer ter na cerveja. Quando você passa aqui na frente da Ambev, você sente o cheiro de cereal, de manteiga, coisas que você cheirar na sua cerveja você não quer. Aquilo lá vai ser eliminado. E a quinta e mais importante é esterilização de tudo. Quer dizer que o cara vai lá, lava, cai suor, né, tempero da cerveja, mas depois ele então a partir dali ele já colocou na garrafa e não tocou mais. Certo? Aqui tem um tal do Whirlpool. Esse é outro nome interessante. Whirlpool é o nome alemão para redemoinho. Então o que você faz? Você faz um redemoinho na sua panela, na indústria também é feito, de tal forma que tudo vai para o centro e decanta. Isso ajuda a decantar as proteínas. E todas se encontram no centro, uma começa a bater na outra, ela aglutina, pesa e cai mais. Tranquilo? Isso é Whirlpool, ó, nome chico, né? Os caras chamam de Whirlpool. Whirlpool, aí depende de tudo rolando em alguma coisa. Dúvidas até agora? Assunto. Esse daqui, gente, ó, ele não mostrou lá, mas esse daqui é o truque decantado após a fervura. Lá ele mostrou nos copos, tá vendo? Aqui, ó, é o que fica no fundo da panela. O que eu vou fazer com isso? Proteína pura, isso aí. O que eu vou fazer? Misturo com o resto do meu bagaço, tem um percentual e vai para a ação animal. Whey protein. Fácil, né? acho que faz a indústria farmacêutica também, não sei, faz aquelas pastilhas de levedura. Não, a levedura não entrou ainda não. Vai entrar com a levedura daqui a pouco. Levedo, né? É. E pessoal, aqui é o resfriamento. Todo mundo viu como é que ele fez o resfriamento naquela serpentina de copo? Na indústria a gente usa trocadores de calor. Aí você fala assim, supletivo, o que é aqui? Operações, fenômenos. Aprender a dimensionar isso aqui? Então o que está acontecendo, gente? Aqui os engenheiros, eu já estou falando um monte de coisa, ó. Produção de cerveja. Eu não estou abordando nada aqui em balanço de massa. Quanto de bagaço saiu, quanto de truque saiu de proteína, qual que é o tamanho da minha panela, quanto de gás eu tive que utilizar, quanto de vapor, qual que é o tamanho do meu trocador. Quem vai te perguntar isso, sabe quem que é? O professor da disciplina e o dono da empresa. Ele fala assim, qual que é o tamanho do trocador que eu compro? Qual que é o tamanho da minha panela? O que você vai falar para ele? O quanto que tu queres produzir. Aí ele vai falar, eu quero produzir tanto por mês. Aí você começa a definir.
é o trabalho de vocês, certo? Pessoal da engenharia ambiental, qual vai ser a minha destinação desse material? O que dá para fazer? Vamos vender por uma ração animal, vamos fazer isso. No trocador de calor, o que é? Eu tenho uma corrente fria em contato, né, com um metal que está em contato com uma corrente quente. Um esfria e o outro esquenta. Na interação do músculo. Vocês viram? Aquela hora que ele chacoalhou, fez a reação e ele adicionou. Ele adicionou 3 tipos diferentes de fermento em 3 músculos iguais. Viram? O que ele vai ter? 3 diferentes cervejas. Ele fez uma experiência. Professor, desculpa interromper. Quando a mamãe vai fazer um bolo lá, ela pega e mistura o fermento ali na hora e já coloca na massa para ir pro forno. Eu vi ali que acho que ele deixou um tempo. Ele ativou o fermento. Deixou o fermento ali na água, ali um tempinho com o negócio fechando. O fermento que sua mãe deve utilizar para fazer o bolo é fermento químico. Então na hora que ele esquenta, ele libera o CO2 e tem rotação. Se for fermento biológico que colocar direto, não faz o pão não, nem o bolo. Porque o bolo tem que dar um descanso antes do fermento biológico agir. O químico já é direto. Entendi. Aí isso aí tem que dar um tempinho para o bicho. Tem que dar um tempo para fazer o bolo, ele volta aqui no biológico e deixa a massa tufar, né? Então, pessoal, o que é fermentação? É o processo de transformação de açúcares para álcool, CO2, ácido orgânico, cetonas, ésteres e calor através da ação da levedura. Ésteres dá cheiro, cetona dá ressaca, ácido orgânico é ruim, entendeu? São sulfetos, dão um cheiro horrível. CO2 é bom, álcool de cadeia longa e curta, aí tem que ver. Tudo isso faz na fermentação, coisas boas e coisas ruins, certo? Álcool de cadeia superior já dá ressaca, mas a levedura também faz, então é bom. Então a equação básica da fermentação: glicose dando etanol mais CO2 mais calor, entendeu? Então o objetivo da fermentação é obter cerveja com características organolépticas, químicas e fisicoquímicas desejáveis, onde o controle da temperatura é fundamental. Aí entra nosso amigo lá do frio. Aqui eu tenho um fluxo da fermentação. Vocês lembram lá do moço resfriado? O que ele fez? Ele jogou no fermentador, mas antes ele tinha uma tina de fermento com uma bomba de fermento, com um medidor de vazão. Ele colocou uma quantidade dentro do fermentador. Tá vendo? Depois o que ele vai fazer? O fermento fez o trabalho dele, ele decanta. Aí eu tiro esse fermento para cá e reutilizo ele, certo? Na indústria, até 5 ou 8 vezes. Depois que eu utilizei de 5 ou 8 vezes, faço o quê? Aquele shake, né? Levedo de cerveja, o que é? Bomba para os caras ficarem bombados, né? Maltodestrina e assim por diante. E aqui uma foto da minha levedura. Essa foto aqui eu acho que era da Ambev aqui de Manaus. Aqui é a instalação de uma adega de fermento visto por baixo. Aqui são os tanques que eu consigo drenar eles para mim começar a fazer as transferências. E aqui são diferentes tanques de fermentação, ó. Posso ter tanque pequenininho, ó, 500 litros, tanques maiores de 1000, tanque de fermentação de 50 litros, tanque de fermentação aqui de 40 mil hectolitros, né? Então, é muita cerveja. Tem que ter controle de saída de gases, temperatura. Tem que ter controle de saída de gases. Tá vendo esse negocinho aqui na cima? É um airlock. Então os caras colocam esse airlock aqui. Todos aqui por cima tem, tá vendo? E também tem a entrada por baixo. E outra coisa, todos esses tanques aqui são mecanizados. Ele tem um controle de água que passa por serpentinas externas que controla a temperatura. Porque a fermentação gera calor. À medida que gera calor, vai esquentando. Então, se ficou quente, a levedura não gosta. Então, a levedura gosta de trabalhar na faixa de 17, 14 graus e ela é bem tranquila. Tem na levedura chata.
Depende do tipo da sua cerveja. Tem uma fria, vamos fazer lager. Azeio, temperatura de 18 graus. Também é frio, né? Não para nós, porque frio para nós é 30 graus. Pessoal, aqui ó, é a fermentação. Daqui é a maturação, tá vendo? Ó? Então eu resfrio o meu rosto, jogo o fermento e caio para cá no meu tanque fermentador. Depois que o fermento fez o trabalho, eu volto o fermento para cá, viram? Terminou de fermentar, eu resfrio mais a cerveja ainda. Geralmente isso aqui está em 14 graus, eu jogo para 0 grau. 0 grau e começa a maturação da cerveja. Para que serve a maturação? São reações secundárias, principalmente essa para eliminar esses altos superiores, certo? Decantar totalmente o fermento e clarificar ela melhor. E ela tem que ser estocada a 0 grau. Menos 2 a 0. Senão você não está maturando. Aqui você sai de 14 para menos 0 grau. Quanto tempo? 10 dias, média. Pessoal, está todo mundo conseguindo contabilizar a energia disso? Você transformar 100 milhões de litros de cerveja que estava a 14 graus jogar para 0. Todo mundo sabe o custo que dá para gerar frio. Sabe que vocês têm ar-condicionado em casa e deu a conta de energia, né? Agora imagine o impacto disso numa fábrica de cerveja. Não queirem ver a conta de adega de maturação. Tanto de tanque. Imagina manter tudo isso aqui frio a 0 grau. É brincadeira, viu? Depois vocês tomam uma cerveja e depois vocês vão falar que está barato, aumentar o preço. Chegamos a uma das últimas etapas, né? Que é a filtração. A filtração é a última fase do processo. E aí sim, na minha opinião, a filtração é uma etapa desnecessária. Mas é necessária para o mercado. O cara quer beber uma cerveja bem transparente, bem bonita, né? Então, a partir daqui serão necessárias apenas medidas preventivas, as quais somente manterão a qualidade alcançada. Certo? Então, filtração é um processo no qual uma combinação de líquidos e partículas contidos em uma suspensão são separados pela passagem através de um meio contendo material poroso. A separação ocorre devido à diferença de pressão entre a entrada e saída do filtro, onde a primeira é sempre maior que a pressão de saída. O diferencial de pressão aumenta com a filtração. Vamos estudar a filtração também? Operações? Então, o que acontece? Você começa a filtrar, você tem um ΔP. Não adianta, com o tempo vai aumentar esse ΔP até um limite. Depois você tem que descarregar o filtro. Os modelos de China filtro são as de placa e as de vela, certo? Que é o meu meio poroso. E o material filtrante, terra de atomácea. Isso aqui são algas mortas, né? Na antiguidade, que se formaram fósseis. E formam esses fósseis todos. Depois que você filtrou, você vai envasar. Você pode envasar em barris, em garrafas, em latas, o tanto que for. Para ser cerveja, você pasteuriza e mexe em garrafa. Pasteurização, eu aqueço, vem a cerveja, esquento e esfrio ela rapidamente. Esse é o processo de pasteurização. Tranquilo? Dúvidas até agora? Fácil, né? E esse daqui, ó, se não me engano, era a maior. Antes de terminar, eu quero mostrar mais um vídeo para vocês.
Uma panela com fundo falso, tá vendo? Uma torneira. Consegue fazer isso? Consegue, né? Olha aí. Fácil, fácil, fácil. Entendeu? Todos esses equipamentos são simples. Então vocês conseguem fazer cerveja em casa? Dá uma ótima moída aí. Né? Então, não tem problema nenhum. Uma panela fervendo. Eu disse, esse é o limite da artesanal. É a técnica artesanal. Não sei. Porque a gente já fez cerveja artesanal com 120 litros. Mas um equipamento teoricamente caseiro. Sem grandes aspirações, né? Então, pessoal, enquanto a gente vê essas fotos, a gente vai assinando a lista, né? Então, eu vou passar as fotos daqui a pouco e vou perguntar se alguém tem alguma dúvida antes de passar essas fotos aqui. Alguém tem alguma coisa?